Mas eu não queria encerrar essa edição aqui do TV Injustiça sem falar de um caso que, assim, é um dos casos mais escabrosos. Eu, de vez em quando, eu falo dele. E sempre tem atualização, sempre tem bizarrice, que é o caso do exame criminológico do Daniel Silveira. Eu não podia encerrar o programa de hoje sem falar desse caso. Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa meio fria, assim, quando eu lido com essas coisas, inclusive quando envolve a minha própria pessoa. Eu lido com as coisas bem friamente. Procuro não ter esse envolvimento emocional. Procuro fazer as coisas certas, de forma bem racional. Procuro não ser movida pelo sentimento. Mas essa notícia que eu li hoje, na hora que eu li, eu senti um negócio, assim, negócio que eu não costumo sentir. Eu falei, olha, eu tô sentindo um negócio ruim aqui. Eu falei, eu vou ter que falar sobre isso. Ó, exame criminológico do Daniel Silveira. Falta reconhecer crimes. Superficial. As críticas de Moraes ao exame de Daniel Silveira. Ministro do STF determinou ao governo do Estado do Rio de Janeiro o envio das respostas de 10 perguntas adicionais ao ex-deputado. Pessoal, eu posso dizer, eu posso dizer que eu tenho lugar de fala em matéria de saber o que se passa em um exame criminológico. Eu já vi muitos exames criminológicos na minha vida. Já fui juíza de execução penal por muitos anos da minha vida, quando era juíza de vara única. Juiz de vara única só tem você, então você é o juiz de execução penal também. Né? E eu vi muitos exames criminológicos, muitos, muitos, muitos. Os peritos, eles dizem a respeito da periculosidade do agente, né, respondem lá as perguntas que foram feitas, aos quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério Público, pela defesa. E com base no que diz o perito, o juiz julga. Mas tudo bem, o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo do perito. O juiz ele pode discordar do laudo. Mas o juiz não é perito. Mas o juiz pode discordar do laudo por qualquer motivo. Ele vai justificar lá porque ele está discordando do laudo. Tá? Isso aí acontece. É muito raro. Muito raro. Nesse caso do Daniel Silveira, é claro, é óbvio que o Moraes ia encrencar com o laudo. O Moraes não quer soltar o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele é um preso político particular do Moraes. Ele é um troféu. O Moraes, ele se regozija em maltratar o Daniel. O Daniel era um deputado, quando ele sofreu a violência que ele sofreu. O Daniel, vocês já estiveram com o Daniel Silveira pessoalmente? Eu já estive em um evento em Niterói. O cara é um armário. O cara é um armário. Altão, fortão. Imagina você o prazer sádico que o Moraes tem em maltratar um cara que, se tivesse num tatame com ele, no ringue, ia acabar com ele. O Moraes não ia ter chance zero com esse cara na mão. Então, o que ele faz? Ele usa da caneta dele, covardemente, para maltratar um cara contra quem ele nunca teria chance. Vocês concordam comigo? Moraes e Daniel Silveira no ringue. Luta livre. Quem ganha? Vocês já pararam para pensar nisso?
Tipo, vamos resolver essa parada na mão. Como ele sabe que ele nunca conseguiria resolver na mão, ele ia tomar um sacode, ele fica lá, dando canetadinha de dentro do gabinete dele com ar-condicionado, Nutella. Então, ele foi lá, ele está encebando para soltar o Daniel Silveira. Esta é a palavra. Tá? Se eu for escolher uma palavra da língua portuguesa mais adequada para designar o comportamento do Moraes, é encebar. Ele está encebando para soltar o Daniel Silveira. O exame criminológico já estava claro, dizendo que o perito recomendava a progressão de regime do Daniel, não havia perigo, não havia nenhum elemento que contraindicasse aquela progressão, que era um preso de excelente comportamento, e pererê parará. Tudo que, né, normal, um exame criminológico normal, em que o perito opina pela progressão de regime, pela não periculosidade. Ele não se opõe, não coloca nenhum obstáculo àquele preso ser solto. Aí o Moraes foi e falou: ah, não, esse questionário aqui, essa perícia está muito superficial, eu quero mais. E tirou de algum orifício obscuro outras 10 perguntas. Perguntas essas que eu nunca vi em exame criminológico nenhum nesta minha indústria vital. E olha que eu vi exame criminológico pra caramba. Não foram poucos, não. Eu nunca vi essas perguntas que o Moraes resolveu tirar do... Ó, Moraes observou, abre aspas, elemento comum a todos os laudos produzidos em que pese a superficialidade é a falta de reconhecimento por parte do sentenciado, olha isso, falta de reconhecimento por parte do Daniel dos graves crimes cometidos. O Moraes, ele quer a humilhação do Daniel. Ele quer o Daniel humilhado, ele quer o Daniel reconhecendo: nossa, como eu sou mauzão, eu errei. É o famoso campo de reeducação. Na União Soviética era assim. Falta de reconhecimento por parte do sentenciado dos graves crimes cometidos, de modo a manter o discurso de que teria sido injustiçado e perseguido, observou Moraes. Aliado a referido fato, ainda observa-se a ausência de prognose relacionada às condutas futuras do sentenciado. A ausência de prognose, vou traduzir. A ausência de prognose quanto às condutas futuras do sentenciado, característica essencial de qualquer exame criminológico. Ele quer que o perito, né? Você já viu aquele filme do... Como é que é o nome daquele filme do Tom Cruise? Ai, caramba. Que eles preveem o crime que vai ser praticado dali a tantos minutos. Minority Report. Aqui é o Moraes exigindo o Minority Report do perito. Olha, prevê aí para mim as condutas futuras do Daniel, para eu saber se dá para soltar ou não. Olha, esse sujeito é desprezível.
Aqui as perguntas da besta fera, que ele tirou do pi. O examinado é o Daniel, que tá passando pelo exame, né? O examinado elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos. Ele quer que o Daniel diga: eu sou mauzão, eu errei contra Vossa Excelência, me desculpe. 2. O examinado tece alguma reflexão sobre os eventuais danos que sua conduta delituosa tenha causado? Se positivo, quais? Ele quer que o Daniel reflita sobre os danos de sua conduta delituosa. Nossa, como eu causei danos à democracia. 3. O examinado apresenta alguma característica de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais? Isso aí o exame criminológico já tinha dito que não, que ele é um preso tranquilo, pacato, de bom comportamento. 4. O examinado apresenta estereótipo de que voltará a delinquir? 5. O examinado está apto a progredir ao regime prisional semiaberto? Isso aí a perícia já tinha dito que sim. 6. O examinado tem consciência moral social? O que é consciência moral social? 7. O examinado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tipo de trabalho? Isso aí o Daniel parece que já tem um emprego garantido em uma academia de ginástica. 8. O examinado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho, ou apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social? 9. Durante a entrevista, o examinado mostrou-se cooperativo a responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas? 10. Há alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao examinado? Qual e por quê? Aí aqui as respostas do exame. Primeira pergunta, sobre se o Daniel elabora crítica consistente sobre os delitos. Aí resposta, sim. Em relato apresentado durante a entrevista realizada no dia 26 de setembro, ou seja, foi agora, o sentenciado reconhece a própria responsabilidade acerca do delito, bem como a legitimidade da pena que lhe foi imputada, avaliando como inadequado seu comportamento à época dos fatos e afirmando o intento de não mais cometê-los. Não vou nem julgar. O cara está dependendo disso aqui para ser solto. Não vou julgar. Eu acho que ele não fez nada. Só que se ele responde, não, eu não fiz nada, essa minha sentença é injusta, aí ele não sai da cadeia. Então, olha como tudo é feito com o objetivo de humilhar. Número 2. O examinado tece alguma reflexão sobre eventuais danos que sua conduta delituosa tenha causado? A resposta, sim. O sentenciado reconhece que tem adotado uma postura ofensiva e que não deveria insuflar terceiros através do próprio discurso, sendo uma figura pública. Também faz menção aos danos diretos acarretados à própria família em decorrência da prisão. Então, aqui ele está aceitando responder positivamente a tudo. Sim, senhor, claro, reconheço sim, né, eu fiz bobagem, realmente eu fui muito ofensivo. Beleza. 3. O examinado apresenta alguma característica de periculosidade, personalidade agressiva? No momento da entrevista, não apresentou manifestações de agressividade. Parece não haver relatos desse tipo no comportamento do cárcere. Então, aqui, o perito está dizendo, olha, não sabemos de nenhum comportamento agressivo dele. 4. O examinado apresenta estereótipo de que voltará a delinquir? Resposta. O exame criminológico foi realizado com base em uma única entrevista e não há como fazer predições sobre condutas futuras. Aqui o perito está dizendo, Moraes, companheiro, aqui não somos Minority Report, tá bom? Não somos. Não dá para prever condutas futuras, tá bom?
Próxima. 5. O examinado está apto a progredir ao regime prisional semiaberto? Resposta categórica do perito. No momento, sim. Está apto à progressão de regime. 6. O examinado tem consciência moral social? Resposta. Com base na entrevista realizada, o mesmo é horrível, né? Ele aparenta ser capaz de discernir entre o certo e o errado, além de referir em seu discurso reflexão crítica neste sentido. Então, o perito deu uma resposta bem genérica, assim, para... Né? Olha, não sei o que ele está perguntando aqui não, mas vou responder isso aqui, que ele é capaz de discernir o certo do errado. Eu gostei da resposta, achei que ele se saiu bem. Número 7. O examinado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual tipo de trabalho? Resposta, sim. O sentenciado informou exercer atividade laborativa classificada na unidade prisional há cerca de 12 meses. Demonstra o desejo de reinserção no mercado de trabalho, informando já ter uma carta de emprego para trabalhar na área administrativa de uma academia e também uma proposta de estágio em um escritório de advocacia para quando for possível retomar o curso de graduação em Direito, afirmando ser esta a área de atuação que pretende se dedicar futuramente após a conclusão do curso. 8. O examinado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação, agressão e outros. Resposta, sim. O sentenciado não evidenciou durante a entrevista realizada sinais de inadaptação ou sintomas que impeçam a reinclusão. Então, assim, a perícia está toda do lado do Daniel. 9. Durante a entrevista, o examinado mostrou-se cooperativo a responder tal resposta, sim. Durante toda a entrevista realizada, manteve atitude cooperativa e respondeu de modo espontâneo ao que lhe era indagado. 10. Há alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao examinado? Qual e por quê? Aí o perito, não. Perito curto e simples. Não, quero falar mais nada não, é só isso. Aí olha isso aqui, eu separei para mostrar para vocês o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que fala sobre os requisitos da progressão de regime. Então ele coloca aí vários percentuais, no caso do Daniel parece que foi estipulado o percentual de 25% de cumprimento da pena, por ele ser réu primário, e o crime ter sido classificado como sendo um crime violento ou de ameaça. Então, foi classificado aí esse percentual, 25%, que ele já cumpriu. Então, olha, artigo 112, inciso 3, 25% cumprido. Beleza. Aí, olha lá o parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico. Boa conduta carcerária, ele tem? Tem. Já foi comprovado? Já. Tem documento? Tem. E pelos resultados do exame criminológico? Exame criminológico está positivo? Está. Assim, não tem mais o que fazer. Só falta agora o Alexandre de Moraes dizer que não vai progredir o Daniel porque o perito não conseguiu mandar o Minority Report e não conseguiu prever se o Daniel vai fazer algo no futuro. E eu estou até desconfiada de que o Moraes vai continuar negando com base nisso. Não, você não previu se ele pode fazer algo no futuro, então é melhor deixar preso. É brabo, né? O doutor Paulo Faria, assim, advogado super mega combativo, que é o advogado do Daniel, ele falou que vai fazer a denúncia por tortura. Eu conheci, inclusive, aqui pessoalmente, em Washington. Ele vai denunciar o Moraes por tortura, acho que ele falou que ia incluir o Paulo Gonet também. E assim, não existe, pessoal, não existe esse requisito de arrependimento. Simplesmente o cara, ele está apto para sair, o exame criminológico já deu positivo e acabou. Então, isso que está sendo feito com ele realmente é tortura, assim, tortura qualificada. Porque, no caso, o Moraes, ele tem o poder da caneta.
Ele é a autoridade última a quem se possa recorrer. Então, não se pode mais recorrer a ninguém. Não tem mais o que fazer. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.